Por que os filmes de hoje estão tão escuros? Batman, Duna, Stranger Things, a Batalha de Game of Thrones. Você coloca o seu brilho no máximo e parece que você não consegue enxergar quase nada. E não, o problema não é a sua TV, nem o seu celular, muito menos o seu computador. E isso também não é uma impressão sua, nem nostalgia dos tempos antigos. Essa é uma mudança real e de fato está acontecendo com os filmes e com as séries. Eles estão mais escuros. É uma transformação profunda na maneira como o cinema moderno está sendo produzido e finalizado. E nesse vídeo eu vou te explicar por que isso está acontecendo e mais, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Junior Bezin, eu sou escritor e roteirista e esse aqui é o Projeto Insider, um canal onde a gente fala sobre filmes, séries e tudo sobre cinema e produção audiovisual. Se você gosta desse assunto, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e faça parte dessa comunidade, o Projeto Insider. Nos primeiros anos, filmar não era apenas um ato técnico e de habilidade, porque quando você filmava, você não viu o resultado na hora. Monitores de alta definição no set não existiam. Consertamos na edição, isso não existia. Você filmava e contava com a sorte e torcia para que tudo desse certo. Você torcia para que a exposição estivesse correta, você torcia para que o foco estivesse bom, você torcia para que a luz estivesse bem posicionada. E se uma cena ficasse muito escura, não havia nada que pudesse ser feito. Não dava para recuperar em um editor de vídeo. E é por isso que, se você assistiu filmes como Casablanca, Poderoso Chefão ou Indiana Jones, você vai notar algo incrível. Cada plano, cada cena é cuidadosamente iluminada para transmitir algo com intenção. Nada era deixado ao acaso. A luz também fazia parte da narrativa. A luz não era um acidente, era uma escolha artística que dava força à história. O cinema era uma arte de luzes e sombras. Hoje, essa arte ainda existe, mas algo fundamental aconteceu. Com a chegada do cinema digital, tudo mudou. A gente ganhou liberdade. Liberdade para capturar detalhes que antes eram impossíveis. Liberdade para filmar em condições extremas. Liberdade para ver tudo em tempo real e especialmente liberdade para recuperar tudo na pós-produção. E tudo isso graças a uma palavrinha que você vai escutar muito aqui nesse vídeo: o alcance dinâmico. Em palavras simples, é a capacidade de uma câmera para capturar ao mesmo tempo o mais escuro de uma cena e imagens brilhantes e detalhadas. Quanto maior é a faixa dinâmica, mais informações você tem, mais margem de erro, mais flexibilidade. E isso parecia o paraíso até então. Nós poderíamos filmar cenas inteiras à luz de velas, poderíamos filmar ao ar livre, à noite e sem um monte de holofotes. Mas essa liberdade também teve um custo. Quando você pode ver tudo, você começa a mostrar tudo. Não há mais áreas de mistério, nem áreas escuras, nem contrastes verdadeiros. E quando você mostra tudo, aquele mistério, aquelas cenas mais escuras, tudo começa a parecer igual, tudo plano, tudo monótono. E se tudo parecer igual, que emoção resta? Mas se você pensou que esse era o único problema fundamental, deixe-me dizer que não é tudo, porque além do digital, uma promessa ainda maior veio com isso: o HDR, conhecido como alta faixa dinâmica. Mais alcance, mais realismo, mais detalhes. A promessa era incrível: cores mais vibrantes, sombras intensas e mais profundas. O que poderia dar errado? Bem, quase tudo, porque HDR, ou seja, alta faixa dinâmica, em teoria é impressionante, mas na prática acabou se tornando um grande problema. Para que o HDR funcione como deveria, são necessárias duas coisas. Em primeiro lugar, uma boa masterização, ou seja, os criadores calibram bem as cores e a exposição para cada tipo de tela. E em segundo lugar, uma boa tela que suporte HDR real. Ou seja, para você realmente aproveitar um filme que é feito em HDR, você precisa de uma tela, uma pantalha que suporte esse HDR. E é aí que está o problema. Existem inúmeros tipos de TVs com diferentes tipos de telas, cada uma com brilho, contraste e calibração de cores diferentes. Então, para que tudo funcione mais ou menos bem em cada uma dessas telas diferentes, os estúdios decidiram baixar a exposição geral, esmagar os tons e reduzir o contraste. E se você acha que isso tudo é muito ruim, ainda existe algo pior, que são os streamings. Os streamings democratizaram os filmes, baratearam a forma de assistir cinema, mas quando você assiste a um filme da Netflix, da Disney Plus, da Prime, etc., o que você vê na sua TV ou celular não é uma versão original do filme. Você já deve ter visto filmes que pareciam pixelados,
E você diz, mas minha TV é 4K e eu pago 10 GB de internet. Por que isso está acontecendo? Porque ainda parece pixelado. E bem-vindos a um dos maiores problemas do audiovisual e também dos streamings. A compressão de vídeo. Isso é uma técnica que reduz o tamanho do arquivo de vídeo para que você possa vê-lo sem ficar travando. E isso é basicamente o que as plataformas de streaming fazem. Nessa compressão, a primeira coisa que é sacrificada são as sombras. A escuridão, que deveria ser o fundo, se torna um cinza. E esse detalhe sutil, essa atmosfera que levou horas para ser construída, desaparece. E o pior é que os diretores, as pessoas que produziram o filme, não conseguem fazer nada a respeito. Depois que tá no streaming, é do streaming. E eles reproduzem como eles bem entendem. Mas bem, tem solução ainda para esse problema? Na minha opinião, é que as produtoras e os cinemas se arrisquem um pouco mais. Que eles testem coisas novas, porque o cinema é uma mídia viva. Desde o cinema antigo em preto e branco, até os streamings e os filmes feitos para Netflix, com orçamentos milionários. Todos esses têm uma característica, eles buscam inovar. E o cinema é isso, é inovação, é se arriscar, é testar coisas novas. E eu acredito que com o tempo, essa preocupação e com as novas tecnologias, essa coisa do HDR, dos filmes pixelados, vão passar. Esse é um estilo e que, como os filmes antigos, a moda do western, a moda dos filmes de ação, estilo Bruce Willis, tudo isso vai passando e o cinema vai se modernizando e cada vez mais a gente vai ver novidades, com novas características, com novos elementos, com novas formas de fazer arte. Bom, essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua. Não deixe de comentar aqui embaixo e me dizer qual é a sua experiência hoje em dia de consumir streaming, de consumir cinema. E esse aqui é o Projeto Insider. Meu nome é Junior Bezin e até o próximo vídeo.